Oi gurias, tudo bem? Eu sou a Natália Dias e hoje nesse vídeo, como vocês viram o título aqui, é um vídeo como eu vou falar pra vocês do abuso que eu sofri na infância, que eu sofri pela aquela pessoa que tinha obrigação de me cuidar, de me proteger, e falar também como que eu superei isso, tá? Aqui no canal eu gravo coisas aleatórias sobre a minha vida, os meus tratamentos, tudo que eu fiz, a minha casa, né? Eu sei que o canal tá um pouco parado por problemas de saúde, mas eu creio que logo eu vou resolver. Não vou vir mais aqui falar tristezas pra vocês, porque Deus é muito misericordioso. E recentemente eu passei por uma segunda reinfecção do vírus que eu acho que não posso falar o nome dele aqui, né? Do corona. Me contaminei pela segunda vez, não sei como, acho que algum detalhe, alguma coisa, porque é raro eu sair, eu fico em casa, eu trabalho em casa. E lá no hospital, só que eu tive que ir pro hospital porque eu tava com muita dor no peito. Só começou essa muita dor no peito que eu tava sentindo e os médicos suspeitaram que eu estava tendo um princípio de infarto. Tem 41 anos, eles suspeitaram que eu estava tendo um princípio de infarto. Nisso eu fiquei internada a noite toda, fazendo exame de sangue de 3 em 3 horas, para ver a saúde do coração, para ver se realmente eu estava infarto, alguma coisa assim, que tudo diagnosticado no início. Se fosse diagnosticado no início, eles poderiam me tratar e reverter o quadro. Eu chorei, eu fiquei nervosa porque eu não queria ficar lá, né? Eu fiquei na ala do Covid, junto com outras pessoas que estavam com Covid também. Eu fiz o teste e positivou na hora. Só fizeram o PCR e já colocaram assim onde faz o teste ali, na hora positivo. Então eu fui pra lá com suspeita de infarto e diagnosticaram o Covid, tá? Já me deram os medicamentos que eu tinha que tomar, exames pra fazer, um monte de coisa, me atenderam super bem, todos os médicos, enfermeiros, né? Eu fiquei super confortável. Porém, eu tava sozinha naquela sala, sozinha não, eu tava lá naquela sala com mais 2 pacientes, na área amarela, os enfermeiros na minha frente, e nisso eu fui no banheiro e me ajoelhei. Me ajoelhei, pedi misericórdia pra Deus, né? Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer que eu faça? Fala comigo. Por que eu tô passando por todas essas provas, por todas essas coisas na minha vida, meu Pai? É uma coisa, é outra, eu não consigo respirar, né? E Deus falou pra mim que eu precisava falar o que Ele fez na minha vida. Enquanto eu não falasse o que Ele fez na minha vida, ia ser isso. Ia ser paulada em cima de paulada. Então eu resolvi vir aqui e falar pra vocês como que eu superei um abuso na minha infância, tá? Vou tentar ser rápida porque eu falo demais. Mas eu tinha até os meus 9 anos, até meus 8 anos, eu era uma criança muito feliz, né? Eu cuidava, tinha meus irmãos, eu tinha 3 irmãos na época, e a minha mãe e meu pai, a gente era tudo feliz dentro de casa. Eu amava a minha mãe, amo a minha mãe, o meu pai também. Eu me recordo que a gente fazia churrasco, né? Eu sou gaúcha aqui do sul, e eu era muito feliz. De repente, de uma hora pra outra, meu pai começou a beber muito. Meu pai começou a beber muito, 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 muito. Na verdade, desde que eu me conheço por gente, ele sempre bebeu. Ele começou a beber todos os dias, mas não era beber pouquinho. Era beber de desmaiar, de bêbado. E nisso, quando eu completei 9 anos, começaram os abusos por parte dele. Eu me recordo que ele levava a gente pra casa de amantes, eu e os meus irmãos. Tinha muitas amantes, ele era motorista de ônibus e daí as mulheres tudo, né, davam em cima dele, davam presentes e saíam com eles, as amantes. E o meu pai batia muito na minha mãe e eu não deixava ele bater na minha mãe. Quando ele ia bater, ele quebrava ela a pau, sabe? E ela muito submissa, muito ali, ela se ajoelhava no chão. Eu me recordo que ela se ajoelhava, botava a mão assim, por favor, não me bate, tá? E eu me abraçava ela, eu que apanhava. Eu tenho muitas dores nas minhas costas desde então, na minha coluna. Eu tenho um espeto enfiado na minha... Ele meio que enfiou um espeto, ele me bateu com o espeto, e o espeto recalchutou assim, né? Recalchutou, eu não sei o nome certo, mas me cortou
tem uma cicatriz até hoje, até foram me dar anestesia hack, perguntaram que cicatriz é aquela ali, e eu, de boa, disse assim, foi meu pai que fez, me bateu com espeto. Mas enfim, a partir dos 9 anos eu começou o inferno na minha vida, tá? Eu comecei, eu não dormia direito, eu dava os cochilados assim, e meu pai via o barulho da moto ou do carro do meu pai, ele chegava, e eu sabia que eu ia ser abusada. Tudo começou um dia que eu tava no meu quartinho, e tinha porta, tudo, e eu tava deitada dormindo. Ele chegou podre de bêbado, eu me recordo do cheiro, o fedor, né, da cachaça, e deitou do meu lado. Até aí eu não percebi nada. Aí ele começou a passar a mão nas minhas pernas. Começou a passar a mão nas minhas pernas e começou a passar a mão nas minhas partes íntimas. E nisso eu não entendia o que estava acontecendo. Eu tinha 9 anos, não entendia o que estava acontecendo. A minha mãe abriu a porta do quarto. A minha mãe abriu a porta e eu fiz assim com a mão, mãe! E ele, fecha essa porta! Ela fechou a porta. E eu me recordo que eu senti muita dor. Depois de tudo que veio a acontecer depois, eu senti muita dor. E desde aquele dia, os abusos eram constantes. Os abusos foram dos 9 aos 12 anos. Depois, aos 13 anos, eu comecei a fugir. Eu sabia que ele ia chegar bêbado, e era só quando estava bêbado. Ia chegar bêbado e ia fazer aquilo. Eu fugia, eu saía correndo, eu fugia. E toda vez que a gente ficava sozinho, eu e ele falava, se tu falar pra alguém, eu te mato, mato teus irmãos e a tua mãe. Com essas palavras. Diante de Deus eu tô falando, não sei se alguém vai ver esse vídeo, os meus tios, os meus irmãos, a maioria sabe, né? Tem aqueles que fazem de conta que não sabe, mas sabe? E eu preciso falar isso aqui, é uma obrigação minha, porque eu sei que muitas meninas, até meninos sofrem dentro das suas próprias casas, com as pessoas que tinham que proteger eles, né? Que proteger e não protege, sabe? Fazem de conta que não tá acontecendo nada. Eu não me lembro daquela época ter conselho tutelar, ter alguém pra me proteger, alguém que eu podia falar. E eu também não podia falar, porque a minha mãe corria risco de vida. E eu via o que ele fazia com a minha mãe. Ele dava socos no nariz da minha mãe, ele quebrou uma vez o nariz da minha mãe, eu pulei nas costas dele, ele me atirou longe na parede. Eu apanhava muito, além dele fazer tudo isso, eu apanhava muito dele. Eu apanhava de quebrar a fivela da cinta no meu corpo e eu ter marcas e marcas no meu corpo. O sangue escorria. Uma vez eu me recordo que ele me bateu tanto que eu, no chão, eu fechei os olhos pra ele não me bater, pra ele achar que eu tinha desmaiado. Mas demorou muito e eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu só via ele em cima de mim. Ah, é? Sem vergonha. Me chutava, aí que eu apanhei. Ele me chutava no chão. Eu, uma menina, 9, 10, 11, 12 anos, eu apanhei muito além dos abusos. Eu sofria abusos constantes e aquilo ali, além do medo dele matar minha mãe e meus irmãos, eu achava que a culpa era minha, que eu fazia alguma coisa para que aquilo ali acontecesse. Eu ficava toda vestida, eu botava roupas até aqui em cima, eu não tinha alegria naquele momento, eu não tinha alegria desse período dos 9 aos 12 anos, eu não me recordo ter alegria. Aí, um belo dia, eu tava tomando banho, né, antes eu quero falar assim, ele sempre arrumava um jeito de ficar sozinho comigo. O abusador, ele sempre arruma um jeito de ficar sozinho. Pode ser padrasto, pai, tio, primo, seja quem for. Ele sempre procura um jeito. E ele dava dinheiro pra minha mãe ir passar, ir no padrinho dela e levar minhas outras irmãs. E ele só dizia assim, deixa só a Natália em casa. A minha alma gelava, eu ficava assim, não tinha com quem eu falar, e daí eu olhava pra minha mãe e eu tentava falar com os olhos pra minha mãe, e ela não me entendia. Até hoje eu não sei se ela não me entendia, se era um medo, se ela sabia, eu não sei o que aconteceu. Que hoje eu sou uma mãe, e Deus o livre,
algum homem olhar com os olhos para os meus filhos, os olhos que eu conheço. Nunca. Então, o que aconteceu? Eu tava tomando banho um dia e eu olhei assim pra, né, minhas partes íntimas e eu olhei e eu vi aberta. E aquilo ali eu pensei, tá deformado. Eu disse assim, eu tô estranha, alguma coisa tá errada. Isso eu já tinha feito 13 anos e eu já tava fugindo nessa época. Mas muitas vezes eu não conseguia fugir. Ele, vou matar tua mãe. Ele falava, eu vou matar tua mãe. E eu vi aquilo ali. Na minha inocência, o que eu fiz? Nesse período eu já trabalhava cuidando de babá na minha vizinha, cuidando dos filhos dela. Eu dava banho, né? Cuidava dos filhos dela, dava comidinha. Eu acho que eram umas 4 crianças pequenininhas. E eu já trabalhava ali. Ela me dava um troquinho, dava o meu material escolar, roupas, me dava tudo e eu trabalhava ali. Aí ela tinha um sobrinho que trabalhava com o esposo dela. E esse sobrinho tinha 28 anos. Esse sobrinho, 25 ou 28, não, 28 anos. Ele ia fazer aniversário de 28 anos. E eu vi que ele me olhou com os olhos diferentes. Ali eu vi uma oportunidade de fugir daquela casa. Eu vi uma oportunidade. Mas como que eu iria fugir primeiro? Eu tinha que falar pra alguém o que acontecia. Eu escrevi uma carta que existe até hoje, essa carta nos autos do processo. Existe um processo grosso, assim, que dizia o seguinte. Começava com na inocência e na ânsia de falar pra alguém. Eu não podia falar pra ninguém. Eu tinha que falar, mas eu tinha que falar pra alguém pra me livrar. Eu escrevi uma carta e ela dizia assim, era uma vez, eu contei uma historinha. Era uma vez uma menina de 9 anos que o pai chegava bêbado e abusava dela. Não me lembro, não recordo as palavras certas, mas que o pai chegava bêbado e doía muito. Sabe? Eu me lembro que o sangue escorria. Doía muito. Nisso eu dei essa carta pra minha vizinha. Eu dei essa carta pra ela. Bom, aí foi todo mundo notificado, aí eu já não voltei mais pra casa. Esse rapaz, né, que é o pai do meu filho, já falecido, meu filho que tem 25 anos, meu primeiro filho, ele ficou totalmente do meu lado, a mãe dele, fomos pra delegacia, fizemos boletim de ocorrência, minha mãe foi obrigada a ir junto porque ela não queria fazer nada contra o meu pai, ela tinha muito medo. E sei que foi feito exames, né? Fomos para a delegacia da mulher. Eu não me recordo de conceito tutelar, essas coisas todas não tinha, que eu me lembro, não tinha. E eu me lembro que estava na fase final, que até consultei com psicólogos, com coisas assim. Mas eu me lembro que na fase final, não sei se era a delegada ou assistente ou alguém no outro lado da mesa, minha mãe deste lado, eu aqui e ela aqui. Natália, pelos teus exames, consta que tu ainda é virgem. Tu tá falando que teu pai fez isso contigo. Tu tá falando que teu pai fez isso contigo. Tu tá mentindo. Tu vai continuar falando que ele fez isso contigo? O que vai acontecer com a tua mãe e com teus irmãos? O que vai acontecer? Eles vão morrer de fome? Sabe? Eu fui obrigada a dizer não fez. Que ele não fez, que ele não tinha feito aquilo ali. Depois de muitos exames, muitos processos. Mas vocês sabem por que eu era virgem? Porque eu tinha um ímen, né? Pessoas estudiosas aí vão saber dizer qual certo. Mas o meu ímen, né, até eu ganhar o primeiro filho, era elástico. Ele se rompia, sangrava, só que voltava pro lugar. E como eu já estava afastada do meu pai, já tinha fugido já muitas vezes, esse ímã que se consolidou. Ele fechou novamente no momento que eu fiz o exame. Então, por causa disso, né, o meu pai não foi preso. Por causa disso, eu saí de dentro da casa do meu pai. Eu fui morar na casa desse Alex. Quando eu fui morar na casa dele, eu não fazia nada com ele, eu tinha medo. Eu mijava na cama. Eu tinha medo. Depois de muito tempo que eu vi que eu tinha me livrado da casa do meu pai, que eu fui ter alguma coisa com ele e fiquei grávida do meu filho logo com 14 anos. Então, gente,
eu vou dizer sim pra vocês, até pra esse vídeo já tá 16 minutos. Eu fui negligenciada pelas pessoas. Quando eu resolvi falar, né, não acreditaram em mim. Por causa desse meu estado, que eu tinha um ímã elástico. Mas eu falo com toda a convicção, com toda a certeza, porque só eu sei o inferno que eu passei na minha infância, dos 9 aos 13 anos de idade. Quando eu estava dentro da casa da minha mãe e do meu pai. Além dos abusos sexuais, né? Físicos, né? Eu apanhava muito. Palavras de baixo calão. Eu ouvi tudo e vi tudo que vocês possam imaginar que uma criança de 9 anos não deveria ouvir. Sabe? Nenhuma criança, na verdade, deveria ouvir. Isso tudo eu trouxe pra minha vida. Eu tinha uma raiva mortal do meu pai. Eu nunca fui feliz, né, com ninguém. Os homens eu nunca aceitei na época, eu nunca aceitei um homem querer mandar em mim de alguma forma. E eu sofria muito com essa raiva do meu pai. Eu tinha uma raiva mortal. Tanto porque ele fez isso na minha infância, mas porque ele tirou o meu filho de mim também. Eu tive meu filho, né, com 14 anos, e o meu ex-marido começou a beber e eu vi o meu pai nele. Só que quando ele bebia, ele queria bater em mim. E eu vi o meu pai nele. Eu me separei dele. Só que eu tinha 15 anos daí nessa época. E fui pedir pensão pra ele. Porque eu não trabalhava, eu tinha que sustentar o meu filho. E o meu pai se aproximou de mim nessa época e disse, eu vou te ajudar, vamos pegar um advogado. Numa boa, se aproximou de mim. E eu fui na advogada com ele e eu me recordo que a advogada, bom, a gente pode até pedir uma pensão, mas vai ser difícil o juiz dar a pensão e dar a guarda para uma menor, porque tu é uma menor de idade morando com menor de idade. Tu vai ter que morar na casa do teu pai. Então vocês imaginam eu, depois do inferno que eu vivi, depois de ter casado, ter voltar para casa do meu pai. Foi inferno em cima de inferno. E só sei, gente, eu vou parar por aqui porque tem muita coisa depois disso, eu vou fazer outros vídeos para vocês entenderem como que eu me libertei dessa mágoa, dessa raiva do meu pai e por último eu consegui perdoar o meu pai. Só aceitando o Senhor Jesus e percebendo que tudo que eu fiz na minha vida eu seria perdoada sim, mas eu teria que perdoar primeiro. E eu pedia pro Senhor Jesus, pedia, Senhor, me dá força e me ajuda a perdoar. Porque essa mágoa, ela não saía de dentro de mim. Tudo que eu passei, ela não saía de dentro de mim. Eu sofria muito com essa mágoa. E realmente é o que as pessoas... Pode parecer uma frase de praxe, né? Assim, mas a mágoa, ela é como se tu estivesse tomando veneno esperando que a pessoa morresse. Tu vai se matando aos poucos, tu vai sofrendo aos poucos, tu vai se definhando aos poucos. E eu entendi isso e o Espírito Santo me deu força para que eu perdoasse ele. Eu perdoei, eu falo para vocês olhando aqui, vocês podem olhar nos meus olhos e saber que eu perdoei o meu pai por tudo que ele fez. Quando eu fui morar na casa dele, eu acho que ele tinha essa raiva dentro de mim, dentro dele, que eu fiz, que eu denunciei ele, que eu fiz tudo. Ele tirou o meu filho de mim bêbado, que ele só fazia as coisas bêbado. Sem beber, ele era uma pessoa maravilhosa. Ele tirou o meu filho de mim com 1 ano, mamava no peito ainda, e deu pro pai dele e pra avó dele, dizendo que eu tinha abandonado meu filho. Ele tirou o meu filho de mim, levou ele embora. Eu perguntei, mãe, por que a senhora deixou? E ela, tu não cuida dele. Minha mãe. Ele não bastasse, ele tirou meu filho de mim. Ficou com todos os meus móveis que eu tinha adquirido quando eu tinha me casado. Botou minhas roupas, meus documentos, meus objetos pessoais na frente da casa dele e botou fogo. Todos os vizinhos viram. E eu saí correndo porque ele pegou o facão. Eu achava que ele ia me matar ali. Eu tava numa cascata com pedregulho,
em Porto Alegre, no bairro Serraria. Quem mora lá sabe. Tem o pedregulho com Guaíba lá embaixo. Eu tava de chinelo e só com a roupa do corpo. Eu disse, o que eu vou fazer? Perdi tudo na minha vida. O meu filho. A dor maior não era a dor do que ele tinha feito, mas a dor de ter tirado o meu filho mamando no peito. Tudo isso que eu falei pra vocês agora é verdade. E eu falo, eu me emociono porque eu me recordo nitidamente. Mas eu falo também que eu perdoei o meu pai. Tu que tá passando por um abuso dentro da tua casa. Ou alguém tá abusando de ti e tu tem medo de falar. Tu não pode falar, tu tá sendo ameaçada. Esquece essa ameaça e fala pra primeira pessoa que tiver na tua frente. A primeira pessoa que tu tiver um pouquinho de confiança. Fala. Fala tudo. Se livra disso agora. Tu não merece, tu não é culpada. A culpa não é tua. Não é tua. Então sai dessa situação agora. Tu criança que tá me vendo, adolescente, ou até mulher que tá passando por isso. Sai dessa vida. O quanto antes. Eu demorei dos 9 aos 16 anos pra me sair dessa vida. Eu perdoei ele. Perdoei. E recentemente ele tinha ido preso porque o juiz teve uma... Ele não foi preso na época que eu denunciei. Vocês não bola por causa do cachorro. Então vai latir, eu tenho que gravar esse vídeo. Ele não foi preso na época por causa que eu tive que retirar a acusação. Ele foi preso agora, né, no final da vida dele, com uma tornozeleira. Ele ficou preso há algum tempo e depois botou uma tornozeleira e ficou em casa preso. Porque ele foi julgado por um ato libidinoso por uma criança de 8 anos. Então, as pessoas tudo falam, os meus tios, será ele não fez isso? Bem capaz, está sendo injustiçado. Eu sei que ele fez, porque eu vivi isso. Eu fui lá dentro da cadeia, agora, em menos de um ano, eu fui lá dentro da cadeia. Levei uma Bíblia pra ele e falei pra ele, pai, o senhor destruiu a minha vida, mas eu lhe perdoo. Eu tive que olhar pra ele, eu lhe perdoo. Tudo que o senhor fez. Ele chorou, eu abracei ele e falei de Jesus pra ele. Eu falei que tudo que ele tinha feito era só ele confessar ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus perdoava ele. Porque eu perdoei. Falei isso pra ele, dei a Bíblia. Nisso, vim embora pra minha casa, com a alma lavada. Porque tu precisa dizer, mesmo eu não sendo culpada, eu pedi perdão pra ele. E eu creio que naquele momento, tudo que eu tinha, toda a dor que eu tinha vivido, o Senhor Jesus limpou do meu peito. Todo o meu passado, o Senhor Jesus tirou de dentro de mim. E meu pai ficou com a tornozeleira, foi pra casa, teve que ir pra casa porque ele tinha um problema no coração. Recentemente ele teve um infarto. Estourou uma veinha do cérebro, infarto, tem um nome, hemorrágico. E ficou bem. Foi pra uma casa que iam cuidar dele perto do hospital, porque a gente mora muito longe. Eu iria cuidar dele. Eu iria trazer ele pra minha casa, cuidar dele. Iria. Mas ele foi pra perto da casa dele, numa clínica, que meu irmão tinha colocado e meu tio. E lá ele não ficou uma semana, acabou falecendo. Eu perdoei meu pai. Tu que tá aí, perdoa. Perdoar não quer dizer conviver, mas libera o perdão pra aquela pessoa. Tá? Eu tô assim emocionada, porque eu creio que no final da vida dele, ele teve a oportunidade de ouvir falar do Senhor Jesus e salvar a alma dele. É isso que eu creio. Eu peço pra Deus, eu entreguei na mão de Deus, sabe? Então, só por causa disso, e por eu ter passado pelo que eu passei, e o Senhor Jesus fala o que eu fiz na tua vida. Hoje eu sou muito feliz. Hoje eu sou muito feliz porque eu perdoei. Enquanto eu não tinha perdoado, eu era muito amargurada. Eu era muito
triste. Hoje vocês podem ver eu rindo, eu brincando. Hoje vocês podem ver a Natália louca, a Natália Dias, todos os meus vizinhos me conhecem como uma louca, né? Natália é louca. Eu fico feliz quando me chamam de louca, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo pra confundir as sábias, né? Então eu sou uma mulher feliz, eu encontrei o Senhor Jesus, eu lavei o meu peito, eu lavei a minha alma. Hoje eu amo, eu perdoei de verdade, então perdoe. Tu vai ver o peso que vai sair de cima de ti. E se tu tá passando algum problema, tu não tem coragem de falar pra ninguém, deixa aqui embaixo nos comentários. Alguém vai ver, algum conselho tutelar vai ver. Deixa nesse vídeo, eu te autorizo a deixar nesse vídeo. Pede socorro de alguma forma. Tu não merece passar por isso, tu não é culpado de nada. E perdoe. É difícil perdoar. Peça força pra Deus. Perdoe. Tu vai conseguir e tu vai viver mais feliz e melhor. Tá bom? Quase 30 minutos desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô feliz, eu não tô triste falando aqui pra vocês. E eu não quero que fiquem tristes também. Porque passou. Tudo passa na nossa vida. Passou. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Qualquer coisa pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu também tô lá no Instagram, em tempo mais assim, né, do que aqui no YouTube. Mas se tu precisar falar comigo, deixa aqui, Natalinha Dias, o meu Instagram. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Tá? Precisa conversar, tá passando por algum abuso, alguma coisa. Eu tô aqui, tá? Eu fico à tua disposição pra o que for. Tá? Um beijo grande no teu coração. Até os próximos vídeos.